Análise do proponente. No caso de construção. Além da análise de crédito e de seguro, como as do proponente para aquisição de imóvel pronto, é também solicitada uma série de documentos listados abaixo. Cópias da carteira de identidade do CPF, cópia da certidão de estado civil, cópia da escritura pública de pacto antinupcial, se o casamento foi posterior a dezembro de 77, com regime de comunhão total ou separação de bens, cópia dos comprovantes de renda atualizados. Se funcionário do Banco do Brasil com pagamento da prestação por consignação, remeter também o comprovante da margem consignável obtido na Geral de Brasília. Certidões negativas de ações na Justiça Federal, ações cíveis, interdição, tutela e curatela, ações das fazendas estadual e municipal, protesto de títulos, certidão de quitação de tributos e contribuições federais, se comerciante, certidão quanto à dívida ativa na União, se comerciante, CND ou INSS com finalidade da Lei 8.212, também se comerciante. Observação: caso o proponente não resida na localidade do imóvel, deverá apresentar somente as certidões do seu atual domicílio. Havendo certidão positiva, apresentar as certidões de inteiro teor da ação. Aqui o detalhe é o que difere em relação às certidões caso o proponente resida em local diferente do imóvel. Então, ao contrário do vendedor do imóvel pronto, que é exigido a certidão de ambas localidades, nesse caso só é necessária a certidão do seu atual domicílio. Para construção também é necessário formulário para remessa de correspondência, formulário de autorização de débito em conta corrente, devidamente preenchido e assinado quando o proponente optar por esta forma de pagamento das prestações, documento constando o número da agência e conta do Banco do Brasil, onde será acreditado o valor das parcelas referentes ao financiamento. Documentos necessários para o caso de análise de imóvel, de terreno e obra. É necessário apresentar título de propriedade do imóvel com o respectivo registro, certidão dominial vintenária, certidão de ônus reais, sendo que nesta deverá conter expressamente que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus, certidão negativa de IPTU, recibo de pagamento de foro, se for o caso, cópia do projeto de arquitetura da unidade residencial, aprovado pelas autoridades competentes em 2 vias, memorial descritivo das especificações dos materiais e dos serviços referentes à construção e a outros serviços julgados necessários, orçamento discriminado da construção e de outros serviços julgados necessários, cronograma físico e financeiro da obra, matrícula da obra no INSS, alvará de construção, análise de responsabilidade técnica, ART do responsável técnico pelo projeto de arquitetura, declaração negativa de débito de condomínio, quando for o caso, cópia do comprovante de pagamento da taxa de cadastro e avaliação. O laudo de avaliação e vistoria será providenciado pela gerência de engenharia na sede da AP ou Colpex após o recebimento da documentação, também chamada de dossiê. Análise do construtor no caso de pessoa física é exigido cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia da certidão de estado civil, registro no CREA regional com o comprovante de pagamento da anuidade, comprovante de pagamento de ISS, análise de responsabilidade técnica. Do construtor pessoa jurídica, CNPJ, contrato social e suas alterações registradas na junta comercial, registro no CREA regional com comprovante de pagamento da anuidade, comprovante de pagamento de ISS, CND e INSS com a finalidade da Lei 8.212, certidão de quitação de tributos e contribuições federais, certidão quanto à dívida ativa da União, análise de responsabilidade técnica,
procuração lavrada em cartório de notas dos representantes da empresa que firmarão o contrato, documento necessário somente se a indicação dos representantes não estiver prevista no contrato social da empresa ou em suas alterações. Utilização do FGTS na moradia própria. O FGTS pode ser utilizado nas seguintes operações: aquisição de imóvel residencial concluído, aquisição de imóvel residencial em construção, amortização ou liquidação de saldo devedor de financiamento concedido regularmente no âmbito do SFH, amortização ou liquidação de saldo devedor de financiamento concedido com recursos do FGTS em programas destinados à moradia própria do trabalhador, pelos governos municipais e estaduais, pelo governo do Distrito Federal e pelo governo federal. Pagamento de parte do valor da prestação de financiamento concedido regularmente no âmbito do Sistema de Financiamento Habitacional. Pagamento de parte do valor da prestação de financiamento concedido com recursos do FGTS nos programas mencionados acima. Aquisição, amortização ou liquidação dos saldos devedores e no pagamento de parte do valor das prestações de financiamentos realizados com recursos do FAR para o trabalhador adquirente de unidade residencial do PAR. O FAR e o PAR são, respectivamente, Fundo de Arrendamento Residencial e Programa de Arrendamento Residencial. Alguns detalhes importantes sobre o uso do FGTS. Não é possível utilizar o FGTS para pagamento de taxas, impostos e demais despesas decorrentes do contrato de aquisição de moradia própria. Todas as modalidades de utilização do FGTS na moradia própria devem ser intermediadas por agente financeiro do Sistema de Financiamento Habitacional. Aquisição de imóvel residencial em construção. Esta modalidade somente pode ser realizada em uma das formas abaixo descritas. Se vinculada a um financiamento concedido dentro ou fora do SFH, inclusive em operações realizadas com recurso do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, na forma da Lei 10.683 de 2003, da Medida Provisória 2012 de 2001 e da Portaria Interministerial 186 de 2003, ou por meio de programa de autofinanciamento contratado junto à cooperativa habitacional, companhia de habitação, administradora de consórcio imobiliário e por contrato de empreitada, este formalizado de acordo com a legislação em vigor e demais disposições normativas. Na aquisição de imóvel em construção por meio de contrato empreitada, além dos dados exigidos por lei, deve constar do referido instrumento contratual cláusula declaratória na qual o trabalhador se compromete a apresentar a matrícula do imóvel contendo a averbação da construção no prazo máximo de 30 dias a contar da data da expedição do habite-se pela Prefeitura. Valor total da obra, valor da avaliação da obra, descrição de forma de pagamento, contendo necessariamente o valor dos recursos próprios e o valor do FGTS utilizado na composição dos recursos próprios do trabalhador. Autofinanciamento é o financiamento obtido pelo trabalhador junto a cooperativas habitacionais, administradoras de consórcio imobiliário e as obras contratadas através de contrato de empreitada. O contrato de empreitada deve estar registrado para efeito da utilização do FGTS no cartório de registro de títulos e documentos. No caso de cooperativa habitacional, após a conclusão da obra e individualização de todas as unidades do empreendimento constituído de mais de um bloco ou torre, é devido o registro do imóvel objeto de uso do FGTS, em nome do trabalhador, no respectivo cartório de registro de imóveis. E na aquisição de imóvel em construção, o valor do FGTS a ser utilizado é debitado na conta vinculada do trabalhador e ressarcido ao agente financeiro interveniente na operação em parcela única. Os agentes financeiros manterão os recursos sob seu controle, em nome do trabalhador titular da conta vinculada,
responsabilizando-se pela liberação das parcelas ao construtor ou incorporador, de acordo com o cumprimento do cronograma físico e financeiro da obra, e pela remuneração desses valores a partir da data do ressarcimento, até a sua utilização total, pelo índice praticado para as atualizações das contas de poupança, acrescido de juros de 0,5% ao mês. A liberação da última parcela está condicionada à comprovação da conclusão da obra mediante a apresentação do laudo de avaliação emitido por engenheiro credenciado do agente financeiro responsável pela operação ou da apresentação da verbação da construção na matrícula imobiliária do imóvel. No caso de construção de imóvel por cooperativa habitacional, quando o empreendimento for constituído por mais de um bloco ou torre, a liberação da última parcela é efetuada após a apresentação do habite-se, ou o laudo de avaliação emitido por engenheiro credenciado do agente financeiro, ou ainda laudo do Corpo de Bombeiros, atestando a conclusão da unidade habitacional objeto do uso do FGTS. Independentemente da conclusão de todas as unidades a serem construídas no citado empreendimento. O valor do FGTS somado ao valor do financiamento, na aquisição de um imóvel em construção, não pode exceder ao menor dos seguintes valores: ao valor da avaliação dentro do limite máximo estabelecido pelo sistema de financiamento habitacional, ao custo total da obra acrescida do menor dos dois valores atribuídos ao terreno, avaliação ou compra e venda. Outro dado importante é de que na aquisição de imóvel em construção é requisito essencial para a utilização do FGTS que o terreno objeto da construção do imóvel seja de propriedade do trabalhador. Requisitos do proponente: possui 3 anos de trabalho sobre o regime de FGTS, somando-se os períodos trabalhados consecutivos ou não na mesma ou em diferentes empresas. Não ser titular de financiamento ativo no âmbito do sistema de financiamento habitacional, localizado em qualquer parte do território nacional. Não ser proprietário, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial concluído ou em construção nas seguintes condições: imóvel localizado no mesmo município do exercício de sua ocupação principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana, e imóvel localizado no município de sua atual residência. Importante: não é proprietário de imóvel residencial aquele que detém a fração ideal igual ou inferior a 40%. As regiões metropolitanas existentes no país podem ser verificadas no site do IBGE ou nos sites dos governos estaduais que disponibilizam tal informação. E a propriedade de imóvel rural não é fator impeditivo para a aquisição de imóvel residencial urbano com recursos da conta vinculada do FGTS. Comprovação de não propriedade de imóvel nas condições impeditivas. O trabalhador deve comprovar a não propriedade de imóvel nas condições impeditivas mediante a apresentação dos seguintes documentos: declaração firmada, sob as penas da lei, de não ser possuidor nem proprietário de imóvel em condições impeditivas à utilização do FGTS em moradia própria, nem titular de financiamento ativo no âmbito do SFH. É necessário também a apresentação da declaração de imposto de renda pessoa física do último exercício vigente, na qual conste a declaração de bens do trabalhador, ou a declaração anual de isento nos moldes estabelecidos pela Receita Federal. Na impossibilidade de apresentar a declaração de imposto de renda ou a declaração de isento, o trabalhador deve apresentar as certidões negativas de propriedade de imóvel emitidas pelos competentes CRIs localizados no mesmo município onde exerce a sua ocupação principal, nos municípios limítrofes ao município do qual exerça sua ocupação principal, nos municípios integrantes da mesma região metropolitana na qual se situe o município onde o trabalhador exerça sua ocupação principal e no município onde comprove residir há mais de um ano. Requisitos do imóvel.
O imóvel deve ser residencial, urbano e destinar-se à moradia do trabalhador. A destinação do imóvel deve ser declarada pelo trabalhador sob as penas da lei. Caso venha a ser detectado pelo agente operador do FGTS, posteriormente e a qualquer tempo, por denúncia ou no ato de fiscalização, que o imóvel adquirido nunca serviu de moradia ao trabalhador, o ilícito será noticiado ao Ministério Público, na forma da lei, e será promovida a cobrança ao trabalhador do valor utilizado de forma indevida. Documentos do imóvel. Para ser objeto de utilização do FGTS nas modalidades de aquisição de imóvel residencial concluído ou em construção, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos referentes ao imóvel a ser adquirido ou em construção: certidão de inteiro teor da matrícula imobiliária do imóvel, opção de compra e venda ou documento similar, laudo de avaliação emitido pelo agente financeiro responsável pela operação, IPTU ou certidão da Prefeitura Municipal ou ainda do GDF, projeto aprovado pela Prefeitura, orçamento da obra, cronograma físico-financeiro da obra, CREA do responsável técnico pela obra, certidão de inteiro teor da matrícula do terreno em nome do trabalhador e o documento que comprove que o imóvel não foi objeto de utilização do FGTS em sua aquisição ou construção nos últimos 3 anos. Valor máximo de avaliação de imóvel financiado no âmbito do SFH é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, mediante publicação de resolução pelo Banco Central. O laudo de avaliação deve ser emitido por engenheiro credenciado pelo agente financeiro responsável pela operação, e a validade a contar da data de sua emissão é de 360 dias corridos. O limite do valor do FGTS. O valor do FGTS a ser utilizado na aquisição, somado ao valor do financiamento, se houver, está limitado ao menor dos 2 valores, o de compra e venda ou o de avaliação do imóvel. Para a utilização do FGTS, no caso de unidade residencial nova, cuja aquisição tenha sido comprovadamente contratada pelo trabalhador durante a fase de construção de empreendimento financiado pelo agente financeiro, a verificação do enquadramento da operação dentro dos limites máximos de valor de avaliação e de financiamento pode ter como parâmetro a situação informada no laudo de avaliação da unidade transacionada vigente na data da aquisição, contratada com o construtor ou com o incorporador. Localização do imóvel. O imóvel deve localizar-se no mesmo município onde o trabalhador exerça sua atividade ocupacional principal, ou em município limítrofe ao município da ocupação principal, ou ainda em município integrante da mesma região metropolitana da qual faça parte o município da ocupação principal. Caso o imóvel não se localize em um dos municípios definidos neste item, deve localizar-se no município onde o trabalhador comprove residir há mais de 1 ano. Documentos do construtor. No caso de pessoa física, é exigido o registro no CREA, a carteira de identidade e o CPF. No caso de pessoa jurídica, o construtor ou incorporador deverá apresentar o contrato social ou documentação de constituição ou estatuto de criação e ata de eleição da última diretoria, certidão simplificada da junta comercial, quando for o caso, CNPJ e o CRF, que é o certificado de regularidade do FGTS. No caso de cooperativa habitacional, deverá entregar o estatuto, regimento e certidão simplificada da junta comercial, se houver, certidão de aprovação do ato constitutivo e situação atual, expedida pela OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, registro na junta comercial, se houver, ata de assembleia de aprovação do empreendimento, cópia do termo de adesão do trabalhador à cooperativa, cópia do livro de matrícula do cooperado adquirente do imóvel,
termo de cessão de direitos, se for o caso, declaração de não utilização do FGTS nos últimos 3 anos para aquela unidade ou fração ideal, no caso de cessão de direitos, CNPJ e CRF.